E aí, rapaziada, beleza? Exemplo 3, como prometido para vocês. Aqui o que eu quero de novo, para começar, é a aceleração do conjunto. Porém, agora com requinte de crueldade, ou pelo menos um pouquinho. Ainda não ficou tão ruim assim, não. Mais para frente a gente deixa a coisa pior um pouquinho. Vamos lá. A ideia é o seguinte. Eu tenho esse conjunto de corpos, A e B, de massas, respectivamente, 2 e 3 quilogramas, só que agora eles estão sob a ação de duas forças, F1 e F2, uma de 10 newtons de intensidade e outra, F2, de 5 newtons de intensidade. Pergunta: qual a aceleração que o conjunto vai ganhar pela ação dessas duas forças? Veja agora que aquela nossa discussão sobre força resultante começa a tomar corpo. Por quê? Diferentemente dos casos em que eu havia apresentado a ação de forças nos exemplos 1 e 2, agora eu tenho uma competição entre elas. Eu preciso, de fato, a operação correta é uma soma vetorial, mas o termo sobreposição agora nesse aspecto ajuda bem mais, porque eu tenho que fazer o resultado, ou que escrever para você o resultado da competição entre essas duas forças, F1 e F2. Então, bom, como uma está competindo com a outra, inevitavelmente são forças, vai ganhar a que for mais forte. Pensando nisso, a de maior intensidade é a de 10 newtons, a de menor intensidade é de 5 newtons. A tendência é que esse sistema seja, aqui na minha orientação, empurrado para a direita. A tendência, então, é que ele ganhe uma aceleração aqui para a direita. Pensando nisso, ficamos, então, segundo a lei de Newton, a força resultante sobre o conjunto formado pelos corpos AB é igual à massa de A e B vezes a aceleração que tanto A quanto B ganharão. Uma observação importante: não necessariamente as acelerações desses corpos serão iguais. A maior parte, vamos botar quase a totalidade dos casos que vocês vão encontrar, tratam de sistemas em que os corpos aceleram com acelerações iguais. Mas o correto é, sempre que um corpo acelerar, caso o outro acelere, então o correto é sempre fazer a avaliação da aceleração dos dois corpos. Caso isso aconteça, aí eu vou ter um pouquinho mais de trabalho, mas isso é tema para um outro momento. Por enquanto, vamos trabalhar com a situação em que os corpos que pertencem ao sistema tenderão a ter a mesma aceleração, que é o caso aqui desse meu exemplo número 3. Né? Bom, enfim, a força resultante aqui nessa condição, então, já que eu tenho uma competição entre as forças F1 e F2 e a força F1 é maior, a força resultante vai poder ser escrita como sendo F1 menos F2. Observa, eu chamei de resultante aqui o que sobra entre a competição com essas duas forças. O que sobra da competição entre essas duas forças, F1 e F2. A massa, novamente, é a massa do conjunto, a inércia total do sistema, massa do A mais massa do B, e como eu já havia adiantado para vocês, aqui nesse caso, a aceleração é uma aceleração comum. De novo, gente, isso é fonte de erro demais. Eu escrevi aqui um sinal de menos, mas eu chamo isso de soma. É soma vetorial, o que significa que eu vou fazer a sobreposição. Não quer dizer o mais. A depender de como essas forças estiverem atuando no sistema, ou de como elas atuarem no sistema, essa operação vai ficar com uma cara diferente. Forças têm intensidade e têm orientação. Quando eu faço a sobreposição de forças, eu estou juntando a intensidade e também a orientação dessas forças. Aqui fica uma menos a outra. Vamos terminar aqui de fazer a conta. Então, vai ficar assim, 15 de uma... perdão, não é 15 não. Corta. Vamos terminar aqui de fazer as contas, então. Fica 10 de uma menos 5 da outra, igual soma das massas, 2 mais 3, vezes a aceleração. Então, ficamos com 5 da diferença entre as forças, 5 da soma entre as massas, passa esse 5 dividindo,
a aceleração igual a 5 dividido por 5, isso vai dar para a gente 1 metro por segundo ao quadrado. Bom, temos a aceleração. Esse é o ponto principal. Quando a gente encontra a aceleração de um sistema, a gente representa esse sistema fisicamente, digamos, de um modo completo. Eu sei quais são as forças, sei qual é o efeito inercial das massas e sei agora quais são as acelerações ou qual é a aceleração que esses corpos terão, né, a depender de como o sistema estiver escrito. Mas tem uma pergunta aqui nesse problema também que é interessantíssima. Os dois corpos A e B estão em contato. Eu posso perguntar para você qual é o valor da intensidade, da força de contato entre esses dois corpos. Lembrando, força de contato sempre força normal. Força, alguns dizem de reação à compressão, outros dizem simplesmente força de contato. A força normal é a força que vai representar o fato de que esses dois corpos estão tocando um no outro, basicamente. Pergunta qual o valor dessa força de contato entre esses corpos. Para que eu consiga enxergar essas forças de contato sob a ótica da segunda lei de Newton, eu vou precisar ser um pouco mais detalhista. Por quê? A segunda lei de Newton, ela sugere que a força resultante é a soma vetorial de todas as forças externas sobre um sistema. As forças de contato, quando são vistas do ponto de vista do conjunto formado pelos corpos A e B, passam a ser forças internas, elas não podem ser aplicadas na segunda lei de Newton, não podem ser observadas pela segunda lei de Newton. O que eu faço nesse caso? Se eu, por acaso, separar os corpos, não é separar eles fisicamente, não. É só uma perspectiva para que eu possa desenhar as interações ao invés de desenhar os corpos juntos, como nessa representação, tá? Se por acaso eu puder separar os corpos e desenhar essas interações que existem, todas, em cada um desses corpos, eu faço com que essas forças internas ao sistema AB se tornem forças externas ao corpo A e ao corpo B, vistos separadamente. Essa é a ideia da separação. Então, se eu puder representar essas forças, todas elas, o que aconteceria? Seria algo mais ou menos do tipo o seguinte, ó. No corpo A, nós temos evidente pela figura inicial a ação dessa força F1. No corpo B, também do mesmo modo, evidente, nós temos a ação da força F2. Tanto A como B estão acelerados com aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado para a direita, como eu havia feito anteriormente. Aceleração do corpo A, a aceleração do corpo B. Veja a importância de nós encontrarmos a aceleração do conjunto, tá? Agora, o que acontece é o seguinte, o corpo B, ele está acelerado para a direita, isso significa que existe uma força que empurra ele para a direita e que, por sinal, é mais forte do que F2. Quem é essa força? De onde ela vem? Da interação com o corpo A. Então, eu vou representar aqui no corpo B a força de contato provocada pelo corpo A. Força de contato, força normal. Se você quiser chamar de X, de F, não interessa, interessa o que ela representa, o que ela significa. Isso é importante. Já no caso do corpo A, se existe a ação de A sobre B, existe também a ação de B sobre A. Olha a terceira lei de Newton aí. Existe a ação de um corpo sobre o outro na mesma direção, então as duas estão na horizontal, com a mesma intensidade, o valor das duas é o mesmo. Em sentidos opostos, uma aponta para a direita, a outra aponta para a esquerda, atuam simultaneamente, só existe uma quando existir a outra, e atuam também em corpos diferentes. Uma atua no A e a outra atua no B. Agora que essas forças foram desenhadas, eu posso usar o que eu conheço de informação a respeito de cada um desses corpos para calcular o valor prático dessa força de contato. Como elas equivalem a um para-ação-reação, qualquer um dos corpos que você usar vai resolver o problema numa boa. Vamos resolver aqui utilizando o corpo A. Segundo a lei de Newton, então, para o corpo A, a força resultante sobre o A é o produto da massa do A pela aceleração do A. Observe os índices. Esses índices, eles não são necessários,
mas eu gosto muito deles porque eles me ajudam a focalizar o problema. Eles me ajudam a concentrar os meus esforços no corpo em que eu quero fazer a aplicação da lei de fato. Antes, eu me concentrei no conjunto formado pelos corpos A e B. Agora eu estou me concentrando apenas no corpo A. Qual é a força resultante sobre o A? De novo, é uma soma vetorial. Pense como uma sobreposição. Nós temos uma competição entre F1 e essa força de contato que eu escrevi depois. Então, ficamos com F1 menos N igual a massa do A vezes a aceleração do A. Você tem todo o direito de perguntar para mim por que fica F1 menos N e não N menos F1. Tudo isso é determinado pela aceleração, aquela aceleração que a gente já havia encontrado lá atrás. O sentido dela é que determina para mim qual dessas forças é maior. Nesse caso, a F1 necessariamente. F1 tem o mesmo valor de antes, 10 newtons. Menos essa força N, isso é igual à massa do A, que é de 2 kg, vezes a aceleração que nós havíamos encontrado, que é de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, ficamos com 10 menos N igual a 2. Isolando o N, a gente vai ficar com 10 menos 2. Isso me dá uma força de contato de 8 newtons. Tá? Ó, não confunde isso aqui não. Já vi gente confundindo isso. Aqui é a força, isso aqui é a unidade. Tá? Força normal, força... Isso aqui é o Newton, unidade de força no Sistema Internacional de Unidades. Tudo bem, gente? Beleza? Então, fica atento aí que eu vou passar para vocês mais uns exemplos e mais alguns exercícios do nosso material resolvidos para você acompanhar. Manda dúvida por e-mail, manda pergunta por e-mail, manda tudo o que você puder. Não para, continua, mantenha o seu ritmo constante e forte. Valeu, rapaziada. Brigadão.